que é certamente, assim será mencionada muito rapidamente pela história do mundo, a pior epidemia da história moderna, o coronavírus, que chama Covid-19. Por quê? Porque ela mata muito mais do que as outras doenças? Não, é porque é um vírus que se espalha com muito mais velocidade, com muito mais selvageria do que qualquer gripe. E por ser um vírus novo, a humanidade não tem anticorpos, a humanidade não está prevenida para isso. Deixa eu explicar. Gripe é um vírus muito perigoso, mas nós já temos tantas gripes durante tanto tempo que o ser humano foi desenvolvendo a capacidade de resistência à gripe. E a gripe, então, quando chega uma nova variante, ela encontra a humanidade já com imunidade e a capacidade de resolução, porque o vírus da gripe não demora, demora muito mais tempo para atingir a epidemia do que este selvagem vírus que se chama coronavírus. Portanto, a primeira grande questão é: não há cura para o coronavírus. Deixa eu dizer para vocês de novo, não há no presente momento cura para o coronavírus. Claro que os cientistas do mundo inteiro e no Brasil também já estão se apressando. Estão olhando se algum remédio que já existiu para outros assuntos tem algum efeito, e algumas boas notícias já começam a aparecer. Mas essas boas notícias são apenas uma pista de um começo muito discreto de pesquisa. Bolsonaro, desesperado por não saber lidar com essa grave crise, lançou um vídeo nas redes, insinuando que a cura já existe e que vai usar o exército para produzir. Boa tarde. Agora há pouco, os profissionais do Hospital Albert Einstein me informaram que iniciaram o protocolo de pesquisa para avaliar a eficácia da cloroquina nos pacientes com Covid-19. Também, agora há pouco, me reuni com o senhor ministro da Defesa, onde decidimos que o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército deve imediatamente ampliar a sua produção desse medicamento. Na última sexta-feira, o almirante Antônio Barra, presidente da Anvisa, decidiu que o cloroquina não poderá ser vendido para outros países. Afinal, esse medicamento também é usado no Brasil para combater a malária, o lúpus e a artrite. Tenhamos fé que brevemente ficaremos livres desse vírus. Um forte abraço a todos e fique com Deus. Ciro Gomes rebateu enfaticamente essa tentativa do Bolsonaro de iludir a população, e reiterou que a única coisa que podemos fazer agora é nos isolarmos e ficarmos em casa. Não façam, absolutamente não façam qualquer acrença, apesar do Bolsonaro, de novo, irresponsavelmente, eu vou explicar por que a gente tem que falar isso com todas as letras, ter dito que há uma pesquisa que vai descobrir a cura, é uma mentira. Essa pesquisa já está se desenvolvendo nos Estados Unidos, já está sendo desenvolvida na Europa, mas ela é uma tentativa de olhar se um remédio, que eu não vou dizer o nome, que já existe há muitos anos para a gente tratar malária, o Amazônia ainda conhece esse remédio, que existe para a gente tratar a lúpus, que é uma doença autoimune, que existe para tratar o problema da minha mãe, que já morreu, que tinha uma doença que era artrite reumatoide. Esse remédio já existe e eles estão experimentando de tudo, e em alguns pouquíssimos casos, já pessoas internadas, esse remédio parece ter produzido bons efeitos. Daí até, de fato, a pesquisa está madura, e daí a pesquisa madura, testada, ser transferida para o aparato industrial, e esse aparato industrial ter capacidade de produzir, são muitos meses. E a grande questão aqui, volto a dizer, é que o coronavírus não nos permite ter tempo. O tempo que se perdeu de dias na Itália representa que a Itália, com a população de 60 a 80 milhões de habitantes, enquanto a China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, a Itália já tem mais mortos do que a China. E isso eu quero conversar com vocês. Então a primeira grande questão é: este vírus não tem cura. Esse vírus não tem vacina. Tudo que eu vou lhes dizer essa noite está checado e rechecado com aquela comunidade terapêutica, com aquela comunidade científica, a comunidade profissional de saúde, com a comunidade que tem capacidade, experiência para refletir sobre essas coisas,
e que estão ajudando no mundo inteiro. Eu estou dedicado a ler, a estudar, a conversar com essa imensa equipe de pessoas da universidade, da pesquisa, da ciência, da tecnologia do Brasil e com algumas referências mundiais e, portanto, tudo que eu vou lhes dizer aqui com a exclusiva intenção de ajudar tem base testada e retestada na ciência hoje dominante no Brasil. Então, não tem cura e não tem vacina. Essas são as duas primeiras coisas. O tempo, como ele é um vírus que se espalha velozmente, olha o tempo como é cruel. E isso tudo vai nos ensinando o que fazer sem a gente precisar ir pela cabeça, nem pela boca, nem pela orientação de ninguém. A nossa própria inteligência vai nos permitir sair dessa confusão de presidente brigando com o governador fazendo uma coisa, o outro governador fazendo outra, o outro não fazendo nada. E isto é tudo que não pode acontecer. Velocidade do vírus. A experiência internacional demonstra que, se não houver isolamento radical, cada pessoa que está infectada contamina 4. 4 contaminam 16, porque 4 vezes 4. 16 contaminam 16 vezes 16. De maneira que nesta corrida, e o Brasil está nesta corrida, nós temos 1.128 casos, com 18 mortes no momento em que eu estou lhe falando, dados oficiais do Ministério. Nessa velocidade, o Brasil vai chegar aos milhões de infectados em, no máximo, 2 a 3 semanas. A CNN também desmentiu o Bolsonaro enfaticamente. O Albert Einstein de São Paulo informou por meio de nota para a gente que prepara um protocolo para avaliar a eficácia da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. A informação, como a Luz lembrou aqui para a gente, foi objeto de um vídeo publicado pelo presidente Jair Bolsonaro no Twitter. Agora, preparar um protocolo, Lu, o que significa? O que significa? Vamos lá, a gente vai explicar para você, porque significa que os cientistas do hospital estão estudando como essa pesquisa vai ser realizada, como o medicamento vai ser administrado, em que pacientes, como a eficácia ou não do remédio vai ser comprovada. Agora, por enquanto, segundo a Anvisa, não há nenhum estudo científico que comprove os resultados positivos do medicamento. E a agência não recomenda o seu uso nem no tratamento, nem na prevenção do novo coronavírus. E lembra que a automedicação pode apresentar um grave risco à saúde. A gente vem falando, não corram às farmácias, Luciano. Isso, não corram às farmácias, a gente relembra aqui, a gente torce, assim como o presidente Jair Bolsonaro, para que tudo caminhe no andamento certo, mas ainda não é o momento de usar cloroquina. E não é a cura, né? E para finalizar, Ciro Gomes acaba de detonar Bolsonaro pelas mentiras contadas para iludir a população. Hoje já estava aí mentindo que foi descoberta a cura pelo Albert Einstein, que o Exército vai produzir. O Exército, o Bolsonaro, deixa de ficar mentindo ou deixa de ser estúpido. O Exército não tem a química fina. O Exército não tem a química fina para fazer isso. Ninguém tem. O Exército não tem escala para oferecer a 60 milhões de brasileiros que estarão infectados até julho. Um remédio que não está cientificamente demonstrado. E a mera informação do nome do remédio, sabe o que causou Bolsonaro irresponsável? É que as pessoas desinformadas ou que te ouvem e são vítimas disso, foram em massa nas farmácias comprar o remédio. Esse remédio vai faltar para quem dele precisa. As pessoas que têm malária, que vão morrer. Porque tu, Bolsonaro, está mentindo, dizendo que existe um remédio. Deu o nome do remédio, criminoso. E as pessoas foram lá comprar, meu irmão, devolva. Se você tiver o coronavírus, esse remédio vai ser testado no hospital, na sua internação, você não pode aplicar em casa. Sabe o que aconteceu? As pessoas que têm lúpus, que é uma doença autoimune mortal, estão sem remédio. Sabe o que aconteceu? Porque este cidadão não se compenetra. Ouve o teu ministro. Houve o Mandetta é médico. Não é possível, sabe o que aconteceu? Sumiu o remédio para as senhoras, para as mães, para os homens, velhos, idosos que têm artrite reumatoide, que são dores lancinantes nas juntas, e esse remédio serve para isto. Pois bem, porque alguém deu o palpite de que isso pode dar certo, e são boas notícias, de fato tem dado certo aqui e ali, mas na pesquisa nessa área de química, de medicina, precisa saber os efeitos colaterais, precisa saber, e depois que nada a pesquisa, com todos os controles, avaliações, supervisão, é assim que funciona a ciência e a tecnologia, vai para o processo industrial que também demora tempo. Resumindo, não vá para a rua. Fique em casa.
Isole-se agora porque é a única solução contra essa pandemia. Proteja seus parentes, principalmente os idosos.